Provérbios trabalha muito com uma forma poética de escrever sabedoria, que é o paralelismo. E muitas vezes paralelismo ele é antitético, como é chamado, ou seja, ele expõe uma situação em comparação a outra oposta. Em Provérbios 13, verso 4, faz isso. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Ele coloca então a vida do preguiçoso, o resultado da vida do preguiçoso, a vida do diligente e o resultado de ser diligente. É impressionante como a Bíblia ela aborda todas as áreas da nossa vida. Não existem áreas em que ela não trate, que ela não nos dê uma diretriz, princípios de conduta, de vida que devemos ter. E a Bíblia ela é contrária à preguiça. O trabalho foi criado por Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, e deu a ordem de dominar a terra, sujeitar a terra, desenvolver uma cultura que glorificasse o Senhor. Ou seja, o trabalho era exercido por Adão lá no jardim. Após a queda de Adão, no capítulo 3 de Gênesis, Deus continua exigindo o trabalho do homem, mas dizendo que agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos, mas que ele deveria trabalhar e trabalharia, e do suor do rosto comeria, e trabalharia até voltar ao pó. Ou seja, Deus continua exigindo o trabalho honesto do homem, que do suor do seu rosto deve comer. Logo, em toda a palavra de Deus, isso é ensinado. O apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha não coma. Aqui, Provérbios diz que o preguiçoso deseja e nada tem. O preguiçoso, ele quer ter as coisas, ele quer obter coisas, mas ele não tem porque ele não trabalha, porque ele não se esforça. Ele quer as glórias, mas ele não quer o sacrifício. Ele quer as vitórias, mas não quer lutar por elas. Ele deseja que as pessoas façam por ele, mas ele não faz por ninguém. A preguiça é pecado. A preguiça é abominável perante os olhos do Senhor. E o preguiçoso, conforme o texto nos mostra, ele é miserável. Ele deseja, mas não obtém nada. Porque as coisas não são nos dadas de mão beijada. É preciso trabalhar, preciso se esforçar, mas a mão do diligente, a alma do que se dedica, do que se esmera, daquele que realmente procura fazer o melhor possível, ele se farta, ele é abençoado por Deus. E Deus dá a ele boas condições de trabalho, Deus dá a ele recompensas materiais, e a sua alma se farta. Mas a alma dele se farta não só pelo que ele conquista em termos materiais, mas o diligente é aquele que anda conforme a sua própria vocação, e ele se realiza naquilo que ele faz. E por se realizar no seu trabalho, naturalmente ele se farta daquilo, ele se alegra com o que ele trabalha. Não há nada melhor do que fazer o que nós gostamos, daquilo que fomos chamados por Deus para fazer, seja qual área for. A área em que você atua, se é a sua vocação, Deus te preparou para isso, para ser uma bênção na sociedade, para produzir para a glória dele, e você se alegra com isso, e Deus te farta de alegria. O dinheiro é resultado, não é o fim em si mesmo. Para o crente verdadeiro, o fim em si mesmo é a glória de Deus, e ele utiliza da sua profissão para a glória de Deus. Portanto, Provérbios nos ensina isso. Nos mostra que o crente deve utilizar da sua vocação, do seu trabalho, para se fartar, para se alegrar com diligência. Quando você não faz com diligência, quando você não trabalha com dedicação, quando você permite que a preguiça domine você, é pecado. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender quando eu não exerço de forma diligente o que Deus me chamou para fazer. Você precisa entender que é abominável perante o Senhor, é errado, é pecaminoso o cristão que não é um bom trabalhador, que não exerce corretamente a sua função, a sua profissão.
Se você se encontra nessa situação, é o momento de você se arrepender. E arrepender não é só dizer que está arrependido, mas é mudar de postura, mudar de atitude e ser diligente, e a sua alma se fartará.